Aqui, professor Mota, e eu vou fazer hoje um vídeo de matemática discreta da Universidade Estadual do Ceará, UES, onde eu leciono, sobre o princípio da casa dos pombos. São 6 exercícios que falam sobre esse assunto e vou inserir ao lado as referências, os teoremas e proposições relativos a esse assunto. Então, bora dar início. Olhando aqui para o lado direito, em vermelho aqui nós temos um teorema, um lema, um teorema 2 e uma proposição. Então, nesse primeiro teorema, é a base do princípio da casa dos pombos, que diz que se n mais um pombo são colocados em n casas de pombos, então, pelo menos uma casa deve conter 2 pombos. Entender bem esse teorema aí. Você tem uma quantidade de pombos dada por n mais 1, esse n é um número genérico, e tem n casas de pombos. Então, ou seja, você vai ter um pombo a mais do que o número de casas. Se todos os pombos resolverem se espalhar nessas casas o máximo possível, tentando ficar um só pombo em cada casa, nós vamos ter que, pelo menos, se todos eles se espalharem, imagine só n pombos e n casas, cada um em uma casa. O 81º pombo vai encontrar todas as casas já ocupadas. E ele vai ter que escolher uma, e nessa casa teremos 2 pombos. Essa é uma situação extrema, mas pode ser que numa casa, se couber, podem ter 2 pombos, podem ter 3 pombos. Enfim, podem ter a quantidade de pombos que couber ali, né? Desses n mais 1 pombos. Mas o que esse teorema diz é que pelo menos uma casa, isso é o que se pode garantir, vai ter no mínimo 2 pombos ali. Tá? Então, antes de começarmos a resolver as atividades, eu peço que entendam bem o que diz esse teorema, para a gente seguir em frente. Aqui não serão feitas as demonstrações, somente as aplicações do que foi visto aqui. Então, como primeiro lema, esse lema é uma preparação para o segundo teorema. Tá? Seja dado um número natural n, se 2 números inteiros deixam restos iguais na divisão por n, então a diferença deles é um múltiplo de n. Então vamos dar um exemplo assim, bem simples. Vamos colocar aqui, por exemplo, o 17. 17, ele vai deixar resto 2, por exemplo, na divisão por 5. É 5 vezes 3 mais 2. Tá? Então vamos imaginar que seja uma divisão por 5 e o resto seja 2. Então, outro número que vai deixar resto 2 na divisão por 5, por exemplo, se eu multiplicar o 5 por 6, 30 mais 2, 32. Então, 32 também deixa resto 2 na divisão por 5. E aí, o que diz esse lema é que 32 menos 17, a diferença entre eles, também será um múltiplo de 5. No caso aqui, será o 15. Que é 5 vezes 3, é um múltiplo de 5. Tá? Você pode testar com outros valores, mas, enfim, é isso. Teorema 2. Você tem 2 números naturais, n e k. Tá? Esse aqui é um teorema que ele é um pouco mais abrangente que o primeiro teorema, mas eles têm a mesma relação. Então, se você tem n vezes k mais 1 pombos, e esses pombos são colocados em n casas, então, pelo menos uma das casas deverá conter o mínimo de k mais 1 pombos. Então, imagine que você tem aqui 36 pombos. Esse 36 vamos escrever como 7 vezes 5 mais 1. Aqui seria o n, aqui seria o k, e aqui é 1, claro. Certo? Ou seja, então a gente está pensando em n casas de pombo, em 7 casas de pombo. 7 casas de pombo. Tá, então agora eu tenho 7 casas e 36 pombos. Se esses pombos se espalharem ao máximo, eu terei que, em cada uma dessas 7 casas, eu terei 5 pombos. Mas o 36º pombo
vai encontrar todas as casas ocupadas com 5 pombos, então ele vai escolher uma casa, e nessa casa que ele escolher, nós vamos ter 6 pombos, que se refere exatamente ao K mais 1. São 6 pombos. Então, por isso que esse é um teorema um pouco mais abrangente que esse, porque esse daqui a gente tem só um pombo a mais do que o número de casas. Aqui você vai ter um múltiplo desse número de casas de pombos. E por fim, nós vamos usar também a proposição que diz que seja A1, A2 até a N números reais dados. E aí vamos falar da média aritmética desses números aqui. Então vão existir dois índices I e J, que vão estar entre 1 e N, tais que AI, ou seja, um desses termos aqui é menor do que a média, e um desses termos aqui é maior do que a média. Então o que ele quer dizer, ó, é que, por exemplo, se eu tiver diversos números 3, imagine vários números 3, 5 números 3 aqui. A média, é claro, e a média aritmética, vamos chamar então, vamos chamar de A, já que eu estava falando de A, né? A média é igual a 3. 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, dividido por 5. Será 15 dividido por 5, que é 3. Né? São todas iguais, a média nada mais natural do que a média ser o próprio 3. E aí o que ele está falando é que, então eu vou ter números que são aqui maiores ou iguais do que 3 e menores ou iguais do que 3. Já que são todos iguais, ok, está valendo a proposição. Mas, se eu aumentar, por exemplo, esse daqui para 5, certo? Se eu alterar somente dois desses números aqui e mantiver a média igual a 3, então é porque um outro número dessa sequência eu vou ter que diminuir de 2 unidades. Então perceba que aqui a média também é igual a 3. E o que eu fiz aqui? Ó, aumentei esse 2 unidades e diminui esse 2 unidades. Então 3 mais 5 mais 3 mais 1 mais 3 continua sendo 15, dividido por 5 dá 3. Tá? Então essas são as ferramentas que nós vamos utilizar para resolver as 6 questões. E vamos logo para a primeira questão. Então nessa primeira questão ele pergunta: em um quadrado de lado 1 foram distribuídos 51 pontos. Prove que sempre podemos escolher pelo menos 3 desses pontos, tais que podem ser cobertos por um disco de raio 1/7. Aqui é 1/7, tá? Não é 17 não, é 1/7. Bom, muito bem. Então vamos imaginar que nós tenhamos aqui um quadrado de lado 1 e nós vamos dividir esse quadrado em 25 quadradinhos menores. Então esse quadrado aqui vai ter lado aqui igual a 1. Nós vamos dividir em 25 quadradinhos, todos eles de tamanho 0,2. E aí, sabendo que 51 pode ser escrito como 2 vezes 25 mais 1, o que é que a gente tem aqui? Nós temos que 25 casas de pombos. Utilizando agora o teorema 2. Quem é que é o N? Quem é que é o K? Nós temos N casas de pombos. 25 casas de pombos. Então o N aqui seria o 25. E o K seria 2. Bom, se todos se distribuíssem de modo uniforme, os 50 pombos, ficaríamos com 2 pombos em cada uma dessas casinhas. Se não forem distribuídos uniformemente, melhor, porque aí eu vou garantir que vai ter casa que tenha mais de 2 pombos. Vai ter casa que pode não ter nenhum pombo, vai ter casas que vão ter mais de 2 pombos. Mas, verificando a pior das hipóteses, cada casa tendo apenas 2 pombos, o 51º pombo, ele vai encontrar todas as casas ocupadas, com 2 pombos, e ele vai ter que ocupar uma dessas casas, ficando nessa casa, então, 3 pombos. E é isso que o problema diz, ó, 3 pombos. Ou seja, nós vamos garantir que em uma dessas casas tenham pelo menos
3 pombos, isso pelo teorema 2. K mais 1. Como K é 2, o K mais 1 é igual a 3, né? Então, isso é o que a gente pode garantir, que 3 pombos estarão, no mínimo, em uma dessas casas. Bom, mas o que o problema pede é para provar que 3 desses pontos podem ser cobertos por um disco de raio 1 sobre 7. E aí, eu sei que aqui, em uma casa, pelo menos uma das casas, terá 3 pombos, 3 pontos, que são os 3 pombos, né? Agora vamos reescrever, vamos redesenhar esse quadrado um pouquinho maior, coberto com um disco. Imagine que ele está tocando, apesar de que na figura não está perfeita, mas imagine que ele está tocando os vértices desse quadrado. E aí eu quero saber qual é o raio desse círculo que cobre exatamente este quadrado. A gente sabe que a diagonal desse quadrado vai ser igual a L raiz de 2, então o raio, que é a metade da diagonal, vai ser o L. O lado desse quadrado aqui é 0,2, como nós já temos aqui, 0,2 L raiz de 2 sobre 2, porque o raio é a metade da diagonal. Então, nessa divisão de 0,2 dividido por 2 vai ser 0,1, e a raiz de 2 a gente vai escrever como sendo 1,41, um número irracional. Duas primeiras casas decimais são essa daí, então 0,1 vezes 1,41 vai dar 0,141. Então, esse raio aqui ó, tem 141, então num raio de 0,141, eu garanto 3 pombos, pelo que disse aqui, pelo meu estudo do Teorema 2 aplicado a esse problema. E aí, o interessante é que 1 sobre 7 é 0,142. Ou seja, eu vou ter aqui condição de desenhar um disco com um raio um pouquinho maior do que esse, cobrindo todo este quadrado. E qual quadrado que eu vou cobrir? Esse que eu sei que vai ter 3 pontos, pelo menos. E aí eu posso garantir, conforme o problema diz, 3 pontos cobertos, então, por um disco que tem um raio 1 sobre 7. Essa é a resolução da primeira questão. Na segunda questão, ele diz que tem 17 números naturais e que é possível escolher 5 deles cuja soma seja igual a 5. Então, vamos analisar bem esse problema. Ele tá, pelo que ele está dizendo aqui, e como nós sabemos que todo número na divisão por 5, isso aqui é a teoria dos números, né? Vai deixar resto 0 se ele for um múltiplo de 5. Pode deixar o resto 1, 2 ou 3 ou 4, no máximo esse daqui, porque a gente sabe que o resto é um número sempre menor do que o divisor é 5. Então nós temos de 0 até 4, portanto são 5 restos, certo? Se há entre os 17 números, vamos fazer uma suposição, que desses 17 números tenham 5 números que tenham exatamente esses restos, esses 5 restos. Vai ter um número que vai ser múltiplo de 5, o outro vai ser múltiplo de 5 mais 1, você vai deixar resto 1. Então, o que deixa resto 0 será do tipo 5 vezes um número A. O que deixa resto 1 vai ser 5 vezes B mais 1. O que deixa resto 2 será 5C mais 2, o resto 3 vai ser esse, o resto 4 vai ser esse. E estou imaginando, estou supondo que desses 17 números tenha um desses 5 restos, tá? Com esses ABCDE natural. Se isso ocorrer, como eu sei que 1 mais 2 mais 3 mais 4 é 10, que também é múltiplo de 5, eu posso colocar o 5 em evidência. Vai ficar A mais B mais C mais D mais E mais 2. E aí eu garanti que a soma desses 5 números é um múltiplo de 5. Mas nem tudo é perfeito, nem sempre vai existir esses 5 restos na escolha desses 17 números, que são números quaisquer. Mas então vamos imaginar que tenham só 4, né? Só 4. Como 17 é 4 vezes 4 mais 1, se eu tiver 4 restos, cada um desses restos vai aparecer, se eu espalhar ao máximo, 4 vezes, certo? Mas vai ter um resto sobrando. Então, um dos restos é como se eu tivesse, então, aqui, dos 17 pombos, 4 casas de pombos, usando o teorema 2, eu vou ter 4 pombos em cada casa,
Pode ser que tenha mais pombos em cada casa, pode ser que tenha menos, pode, mas se eu tiver menos do que 4 pombos em uma casa, é porque vai ter casa que vai ter mais do que 4 pombos, né? É o que vai dizer a proposição 1 aqui. Tá, então vamos supor, numa casa eu só tenho 3 pombos, é porque o pombo que faltou nessa casa foi para outra que tinha 4, então ali tem 5 pombos. Mas vamos supor que eles se espalharam ao máximo assim, mas vai ter um pombo a mais, esse pombo vai entrar numa dessas casas, essa casa que ele entrar vai ter então os 5 pombos, certo? E se for 3? Se forem 3 restos, então 0, 1 e 2, por exemplo, se não tiver 4, que aí foi, não é um acerto isso aqui, não, porque se eu tiver 3, aí eu me garanto com mais facilidade. Se eu tiver 3 restos, eu vou ter que pelo menos um resto tem, porque 17 é 5 vezes 3 mais 2, então é 5 vezes aparecerá esse resto, pelo menos 5 vezes aparecerá esse resto, então já me garante que esses 5 me dá a soma múltiplo de 5. Eu estou botando a pior situação que são 4, mas sempre vai sobrar um, que esse 1 garante que um dos restos aparece 5 vezes. E quando ele aparece 5 vezes, no mínimo, né, que pode aparecer mais, e aí a soma será um número múltiplo de 5, certo? 5 restos iguais, eu vou ter 5 restos, por exemplo, todos iguais a 1, 1 e 1, e 1. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 5, que é múltiplo de 5. E desse modo, está resolvido o meu problema. Sei? Questão de número 3. Há 6 pessoas em uma reunião. Mostra que há sempre 3 pessoas que se conhecem ou 3 pessoas que não se conhecem. Considere que se uma pessoa conhece a outra, se A conhece B, B conhece A. Então vamos pensar nessas 6 pessoas e vamos tentar fazer por absurdo, ou seja, vamos tentar fazer de modo tal que a gente tente fazer com que nenhuma das 6 pessoas tenham 3 que se conheçam ou 3 que não se conheçam. Quando eu coloco essas pessoas numa determinada disposição, como essa daqui, A, B, C, D, E, F, imagine são 6 pessoas aqui, Ana, Beatriz, Carlos, Daniel, Eva, Fábio, por exemplo. Eu partindo aqui de A, eu vou fazer primeiro a seguinte legenda. Eu vou colocar de azul uma linha se eles se conhecem. E vou colocar de vermelho se eles não se conhecem. Bom, já que eu estou com vermelho, eu vou começar no vermelho, tá? Então vamos supor que A tenha aqui 3 pessoas que ela não conheça. Como eu disse, podem ser 3 pessoas que ela conheça e dá no mesmo, tá? Vamos supor A, C e o E. Então A não conhece essas 3 pessoas. Muito bem. Agora vamos imaginar que 3 pessoas que se conhecem, por exemplo, o A, B e o C, seria formar um triângulo azul, né? 3 pessoas que não se conhecem seria formar um triângulo vermelho. Então a ideia é não fechar nenhum triângulo azul, nem um triângulo vermelho. Mas eu comecei supondo que 3 pessoas não se conhecem. A não conhece B, o A não conhece C e o A não conhece o E. E você vai ver que é análogo a conhecer essas 3 pessoas ou outras 3 pessoas quaisquer. Tá certo? Então veja que se B não conhece C, aí eu já formo o meu triângulo vermelho de acordo com o problema. Mas eu quero supor que não haja aquilo lá. Então eu vou ter que fechar isso aqui com uma linha azul. B conhece C. Da mesma forma, se eu fechar de vermelho C a E, ou seja, se C não conhece E, eu fecho um triângulo vermelho e aí eu vou ter 3 pessoas que não se conhecem. Então, como eu estou supondo que isso não acontece, eu vou fechar isso aqui de azul, C conhece E. Aí vai me gerar um problema agora, nesse exato minuto, com relação a B e E. Se aqui for uma linha azul, ou seja, B conhece E, eu já formei um triângulo vermelho entre B, C e E. Mas, como eu disse, eu estou supondo que isso não acontece. Então, eu vou fechar de vermelho, de B até E. Mas aí me gera um outro problema, porque aí eu tenho A, B e E que não se conhecem. De qualquer modo, conhecendo ou não, eu vou fechar um triângulo e isso me garante que teremos 3 pessoas que se conhecem e 3 pessoas que não se conhecem. Tá? Então, está garantido no fato de ter 6 pessoas, 3 conhecerem ou 3 não
se conhecerem. Isso é uma parte do teorema de Ramsey. É importante, é legal você ver que fica como exercício aí para você pesquisar que se forem 5 pessoas, aí realmente dá para mostrar que existem 3 que se conhecem. Aliás, dá para mostrar que não existem 3 que se conhecem ou 3 que não se conhecem. Bom, basta você pensar, eu sou muito ansioso, eu tenho 5 pessoas aqui. Então, ó, basta fazer essa ligação. Esse conhece esse conhece esse conhece aquele, e esse conhece aquele. O triângulo, esse aqui não é considerado o triângulo, mas tem que ser dos vértices, né? E esse conhece esse, então aqui não há 3 pessoas que se conheçam. E o restante você pode ligar com vermelho. Então, com 5 eu posso garantir isso. Tá? Que eu não tenho 3 pessoas que se conheçam ou 3, mas com 6 é obrigatório. Ok? Próxima questão. Teoria dos números. Prove que existem 2 potências de 2 que diferem por um múltiplo de 1987. Essa questão de diferir vai estar no lema 1. Ó. Você tem um número natural n, 2 deixarem o mesmo resto na divisão por n, então a diferença deles é um múltiplo de n. Então, olha, na divisão de qualquer número natural por 1987, eu vou ter 1987 restos. Posso ter resto 0, se ele for múltiplo de 1987, resto 1, resto 2, até no máximo resto 1986, tá? Porque o resto tem que ser menor do que o divisor, que é 1987, então no máximo ele será 1986. Mas aqui eu tenho, como começa de 0, 1987 restos. Então basta você pegar 1988 potências de 2, esses aqui seriam os nossos pombos, essas potências de 2 seriam os nossos pombos, e aqui seriam as casas de pombos. Casas de pombos. E aí o que diz o meu teorema? Teorema 1, né? Tenho n casa de pombos e n mais um pombos, pelo menos uma casa terá 2 pombos. Ou seja, pelo menos, esse aqui é o princípio da casa dos pombos, há pelo menos 2 potências de 2 que deixam o mesmo resto na divisão de 1987. E aí agora eu vou usar o lema 1, ó, certo? Se 2 números deixam o mesmo resto na divisão por n, o n no nosso caso aqui é o 1987, vão deixar o mesmo resto, isso é o que está dito aqui, então a diferença entre eles é um múltiplo de n, que é 1987. Então esses números vão diferir por um múltiplo de 1987. Então aqui, para essa quarta questão, usamos o lema 1 e usamos o teorema 1 para a sua resolução. Questão 5. 15 meninos juntaram R$100 para fazerem uma farra de doces. Então prove que 2 deles juntaram o mesmo valor. Bom, vamos imaginar da mesma forma, vamos supor, a gente usa muito essa ferramenta, tentar fazer por contradição, né? Que não hajam 2 que juntaram o mesmo valor ali, deram o mesmo valor. Então um deu nada, um estava sem dinheiro. Se outro não deu nada, então isso já prova que 2 juntaram o mesmo valor 0. Então, como nem eu quero mostrar, supor que 2 deram valores distintos, então ó, um deu 0, o outro deu 1, são 15 crianças, o outro deu 2, o outro deu 3, até que o último deu 14, já que o primeiro deu 0, né? Então, essa soma, vou trocar a vírgula por soma, a soma desses valores, usando a soma de Gauss, 0 mais 14 dá 14. 1 mais 13 também dá 14. 2 mais 12 também dá 14. Então, vai ser um múltiplo de 14. Quantos números eu tenho aqui? Eu tenho 15 números, só que eu estou usando aos pares, então eu vou dividir isso por 2. 14 dividido por 2 dá 7. 7 vezes 15 dá 105. Bom, então, se todos derem valores diferentes, esses valores baixinhos aqui de 0 a 14 reais, eu vou ter que o valor arrecadado é R$105.
Então, como o valor arrecadado é menor do que R$ 105, eu terei que ter pelo menos 2 meninos que deram valores iguais, né? Para que essa soma seja menor do que R$ 105, seja apenas de R$ 100. Essa é a ideia do problema, entendeu? Então escreva essa resolução, a ideia está aqui, e é bem simples. Sexto e último problema pede para provar que podemos escolher um subconjunto de um conjunto com 10 números inteiros dados, tá? Tal que a soma dos seus elementos é múltiplo de 10. Entendeu o problema? Então, veja. Dê uma lida, tente resolver, depois volta aqui para ver. Tá? Então, olha só. Eu tenho 10 números inteiros. Eu quero provar que desses 10 números inteiros eu posso pegar um subconjunto, pode ser com um número apenas, com 2, com 3, até no máximo 10, tal que a soma seja um múltiplo de 10. Eu quero garantir que isso sempre acontece. Então, ó, imagine 10 números sejam A1 até A10. Todas as possíveis somas seria com um número, só o A1, com 2 números, tá? A2. Quando eu digo 3 aqui, são 3 quaisquer entre os 10, tá certo? Então, 3 quaisquer ali entre os 10, 4 quaisquer, até no máximo 10 quaisquer. Então, essas aqui são as 10 possíveis somas que eu vou ter com esses 10 números ali. Certo? Essas somas seriam os meus pombos. Suponha, agora, a ideia é sempre essa, né? Tentar ali fazer uma suposição de que nenhuma soma seja múltiplo de 10. Vamos tentar contrariar o problema. E a gente vai se contradizer. Então, ó, se nenhuma é múltiplo de 10, haverá no máximo 9 restos dessa soma na divisão por 10. Esse 9 aqui são as casas de pombos. Então, eu tenho, ó, 10 somas, 10 pombos, 9 restos. Pelo teorema 1 do princípio da casa dos pombos, há no mínimo 2 somas que deixam o mesmo resto na divisão por 10. Tá? 2 dessas somas aqui vão deixar o mesmo resto na divisão por 10. E se isso ocorre, usando o lema 1, a diferença entre eles será um múltiplo de 10. Pronto. Tá? Não fiz nenhum problema usando a proposição 1. Usei simplesmente o teorema 1, 2 e o lema 1. O teorema 2 ele é praticamente igual. Ele é um aprimoramento do teorema 1. Né? E foi o que eu usei junto com o lema 1 para resolver essas 6 questões. Espero que você tenha entendido todas. Um abraço e até o próximo vídeo.